Hoje tem aula do Eloir, vamos que vamos. E aí, galerinha? Que bom, espero que estejam bem, né? Semana passada eu gravei o vídeo sem jaleco, tomei um esporro, deve ter sido algum fofoqueiro da turma de vocês que deve ter falado, Eloir, gravou sem jaleco. Eu tomei um esporro, pronto, agora eu tô de jaleco, Pio 11. Tô de jaleco, porque as pessoas se preocupam muito com isso, né? Se eu tava de jaleco ou não. Então eu vou até gravar assim, pra todo mundo perceber que eu tô de jaleco e tô gravando o vídeo pro Pio 11. Então, antes de começar o vídeo, eu queria pedir para que você pudesse curtir o canal, né, e pudesse ativar aquele sininho. Mentira, meu sonho era fazer um papel de youtuber, então eu estava querendo fazer um pouco isso. Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. Eu tenho uma novidade, né, porque agora a gente vai começar um outro assunto e eu fico sempre muito confuso para saber qual outro assunto, né, que outro assunto eu vou começar com vocês. Porque na realidade faltam 3 para terminar todos os assuntos. E aí eu fico pensando, cara, qual que eu vou colocar primeiro? Esse ano eu estou fazendo diferente dos outros anos. Esse ano eu resolvi colocar clima primeiro, porque cai sempre, cai muito, e a gente pode trabalhar bem devagar. Mas clima, Luiz, você vai voltar para geografia física? Então, essa matéria era para estar lá na primeira série do ensino médio, mas nós quebramos, como vocês viram lá. Nós não trabalhamos clima na primeira série, porque nós trabalhamos só até litosfera, só até relevo, para não ficar tão pesado para vocês, né? Você trabalhar geografia física numa série inteira, então a gente trouxe clima e hidrografia para a última série. Então a gente vai trabalhar na sequência clima, hidrografia e vegetação. Clima, vegetação e hidrografia, né? Nessa ordem. Não é uma matéria super simples, é uma matéria que exige um pouco mais de atenção, que ela é bem técnica, mas eu acho muito legal, ela é bem divertida, assim, boa de aprender. Bom, a minha opinião era essa, né? Por exemplo, quando é ruim, vocês sabem que eu sou honesto. Quando é ruim, eu falo para vocês que é ruim e que não funciona, mas dessa vez eu tô falando de coração. O nome da matéria é clima. Na faculdade a gente aprende com climatologia e climatografia, mas nas escolas a gente trabalha com clima. Mas olha o que estuda o clima, de verdade. Então, na verdade, o clima, ele só quer que você... Se você tivesse um planeta que não tivesse variação de temperatura e umidade, se todo o nosso planeta fosse com a mesma temperatura e mesma umidade em todos os pontos da Terra, ia ser ótimo, porque a gente nem ia precisar estudar clima direito, porque, olha só, qual variação que tem? Nenhuma, se fosse tudo igual, nada. Mas, a gente vive num planeta que não é igual. Você tem temperaturas diferentes em toda a extensão planetária, e você tem umidade diferente também. E é exatamente por isso que a gente tem que estudar essa matéria, que é só para você entender por que em alguns lugares você tem temperaturas mais altas, mais baixas, e por que em alguns lugares chove mais, chove menos. Pronto. O objetivo é esse. Só que tem que ir olhando assim, super simples, vamos falar. Não é super simples. É mais devagar, passo a passo, a gente vai chegar até lá. Eu prometi que eu não vou gravar mais vídeos grandes, eu acho que clima não merece vídeo grande, deve ser gravar vídeos pequenos, e você eliminando pouco a pouco. Então, bem devagar, o primeiro passo é que você diferencie 2 conceitos dentro de climatologia. Seria o conceito de clima e o conceito de tempo. Vamos lá. Tempo dentro de clima é o estado atmosférico momentâneo. Por exemplo, vocês sabem que o nosso planeta tem uma camada da atmosfera. E justamente esse é o assunto que nós estamos falando, né? O clima vai falar justamente dessa instabilidade da atmosfera. Ela é bem fininha, quase você não consegue ver, né? Na verdade, ela tem poucos quilômetros de extensão. E ela vai... e ela que é responsável por toda essa mudança climática ou temporal do planeta. Então, o que significa o tempo? O tempo é a mudança diária, a mudança momentânea da atmosfera. Por exemplo, já perceberam que está chovendo uma hora, de repente tá sol de novo, de repente está frio, aí logo depois está calor, e aí um dia está muito calor, no outro dia ficou frio de novo. Essa mudança momentânea da atmosfera, a gente fala que é uma mudança do tempo. O tempo é muito instável, ele muda toda hora. E você vai aprender a saber por que o tempo muda. E é o que eu achava mais legal, né? Saber por que muda o tempo. Por que hoje, de repente, está o sol, de repente vem uma chuva enorme, com vento e acabou com tudo. Então, eu sempre quis saber sobre isso e aí a gente vai partilhar um pouco dessa emoção. E o clima, Eloy? Se o tempo é momentâneo, o clima ele é uma coisa mais estável. O clima é a união, né? Na realidade é o estudo do tempo de um lugar durante o ano inteiro. Na realidade, durante muitos 30 anos. Você vai estudando como fica o tempo em cada dia daquele lugar. E aí você vai juntando aquilo que predomina. Por exemplo, eu não preciso ir para Nova York em janeiro ou em dezembro para saber que Nova York vai estar frio. Porque eu sei que lá o clima é frio nesse período do ano. Ah, Eloy, pode ser que você vá para lá nesse período do ano
e não esteja tão frio assim. Sim, o tempo pode estar diferente, mas eu sei o que predomina naquele período lá é o frio. Por exemplo, eu não preciso falar que nos Estados Unidos, na Flórida, você tem um clima mais frio no início e final do ano. Porque eu sei. Ah, mas você chegou lá e estava com um calor enorme. Pode acontecer. Mas eu sei que o que predomina é o frio. Esse é o clima é mais estável. Eu já sei exatamente tudo que vai acontecer em cada lugar da Terra pelo que predomina. Claro que o tempo ele pode mudar, né? Ele pode até causar uma surpresa, mas geralmente a gente entende mais ou menos como funciona o clima. Entendeu? O tempo muda, o clima não. O clima é estável. Ah, mas o ser humano está mudando o clima da Terra? Rapaz, esse é um assunto que a gente vai discutir aí pra frente, aí você vai me contar se tá ou não, porque a gente pode discutir isso, tá? Mas, Ellen, o que você vai falar primeiro? Você vai falar do clima ou do tempo? Então, eu gosto dos dois, mas eu prefiro começar a falar do tempo. E para eu começar a falar do tempo, eu preciso que você entenda algumas coisas para você poder entender o tempo. Primeiro, eu queria que você entendesse os dois conceitos básicos, né? Queria que você entendesse o que é temperatura e o que é umidade. Então, bora te contar sobre isso. A temperatura é a quantidade de calor que você tem no planeta. É a quantidade de calor. E uma coisa que é muito legal, porque o Sol ele não aquece a atmosfera, ele aquece a litosfera, ele aquece o solo, e o Sol aquece, ele irradia o calor para a atmosfera. Isso explica por que nos lugares mais altos eles são mais frios. Porque se você aquece o solo e vai irradiando esse calor para a atmosfera, nas partes mais altas você vai ter menos calor, né? Então, isso explica porque no alto das montanhas faz bastante frio. E aqui no Brasil a gente representa a temperatura em graus Celsius. Nem todo o planeta do mundo ele trabalha com essa mesma escala de medidas. A gente trabalha com Celsius, mas tem lugar que trabalha com Fahrenheit. Então você pode encontrar diferentes formas de representar a temperatura. Você está muito acostumado com Celsius, como eu comentou, quando eu vou em algum lugar que é Fahrenheit eu fico um pouco assustado. Mas a temperatura é simplesmente isso. E você sabe que já que o Sol, a Terra é esférica, por favor, ela é esférica, né? Inclusive, quem acha que a Terra é plana pode estar liberado de assistir, tá, essa aula. Porque agora eu tenho que falar da Terra esférica. Então, eu sei que alguns não acreditam. Então, como a Terra é esférica, o Sol ele não consegue aquecer todo o planeta da mesma forma. Então, você sabe que quanto mais perto dos polos, mais frio, e quanto mais perto da linha do Equador, mais quente, maior a disposição de calor. Mas isso aí a gente vai falar depois também. E umidade, Luiz? Fala de umidade. Então, umidade é a quantidade de vapor d'água que tem na atmosfera. Vapor d'água na atmosfera? Vapor d'água não deveria estar lá, não. Por que tem? Então, na verdade, você só tem vapor d'água na atmosfera por dois sentidos. Primeiro, ou por causa da evaporação. A evaporação da água que está disponível na litosfera, ela evapora, e aí você tem vapor d'água. Ou então por causa da transpiração dos vegetais, né? Eles também colocam muito vapor d'água na atmosfera. Ou os dois juntos, né? Evapotranspiração. Mas beleza, então você já sabe que a atmosfera ela tem vapor d'água. Mas quanto, Eloy? Como é que você mede isso? Então, a gente mede em porcentagem. Quando chega a 100%, é o ponto de saturação. Então, se chegou a 100% de vapor d'água, ele volta, né, na forma líquida, e a gente vai falar dessa volta já. O calor e o frio, eles ajudam nesse ponto de saturação. Quando está mais calor, as moléculas ficam mais afastadas, a gente consegue reter mais vapor d'água. E quando está mais frio, as moléculas ficam mais juntas e a gente consegue reter menos valor. Então, quando está mais frio, mais rápido a saturação, né, você acaba chegando mais rápido, e mais calor você demora um pouco mais. E para a gente viver, Luiz, qual que é a melhor forma de viver com a umidade da Terra? Então, quando está próximo a 60% é o ideal, né? Então, a umidade 60% perfeito. Chega a 30%, a gente já tem que ficar no estágio de atenção. 12% já é estágio de emergência. Aqui no Brasil, alguns lugares ficam abaixo de 12%, fica abaixo de 12%. E esses lugares, eles têm, sabe, as pessoas colocam vaporizador nos cômodos, pondo água. Quando o ar fica muito seco, é muito ruim para a nossa saúde. A gente precisa do ar mais úmido. Então a gente coloca nos quartos com ar-condicionado, uma vasilha com água, um pano úmido. Isso acontece no mundo inteiro. As pessoas usam aquele... elas geram vapor, né, um vaporizador, para que o ar fique mais úmido, pelo menos, para ficar um pouco mais saudável. Então essas pessoas não podem nem ir para natação, nem fazer esporte, isso na verdade proibido da educação física, dependendo da umidade do ar, né, também. E pronto, então já falamos dos dois, de umidade e de temperatura. E só para fechar a aula, para começar a falar de tempo, né, como eu falei que eu vou falar de tempo primeiro, queria falar de um tema que... não, esqueci, tem uma coisa antes. Eu lembro, você tinha falado que a água chega no ponto de saturação e ela volta para a litosfera, não é isso? É isso. Ela tem três formas de voltar para a atmosfera.
para a litosfera. Ou ela pode voltar na forma de chuva, de neve ou de granizo. A neve, a chuva você já sabe, porque chove aqui, então já sabe como é que é. Ela volta na forma líquida, em forma de gotículas de água. Beleza. A neve, ela também volta em forma de gotículas de água. Mas como a temperatura do ar, como a temperatura da atmosfera ela está mais baixa, essas gotículas de água acabam virando floquinhos de gelo. Então vocês viram que a temperatura tem que estar abaixo de zero para poder nevar? Então assim, por que não neva no Rio de Janeiro? Porque a temperatura não fica abaixo de zero. Para nevar, tem que ter chuva e temperatura abaixo de zero. Às vezes acontece isso no sul. Né? Hoje vai nevar. A temperatura fica abaixo de zero, menos 12, menos 5, menos 7, mas não chove. Ou então às vezes vai chover e a temperatura fica 1, 2. Aí não neva. Então assim, para você conseguir nevar, você tem que ter temperatura abaixo de zero e chuva, né? Para que as gotículas de chuva elas possam transformar em floquinhos de neve. O granizo, cara, ele não é granizo. O granizo, ele na realidade, ele é essa chuva em forma de gelo. Mas como é que não faz gelo, Luiz, se está calor? Geralmente só acontece chuva de granizo no calor. Por quê? Muito calor, evapora muito. Aí você acaba formando um tipo de nuvem chamada cumulonimbus, que são nuvens que elas são bem altas. E elas chegam nas partes mais frias da atmosfera e lá elas acabam congelando. Né? A água, o vapor d'água que tem ali, ele acaba voltando na forma de pedras de gelo. E são pedras grandes, que elas vão atravessando toda a atmosfera. Quando elas chegam, elas chegam pequenas, ou não. Né? Mas é muito comum chover granizo, como a nuvem é grande, são chuvas com raios, com muito barulho, muita água. Então essa é a grande diferença. Né? E às vezes as pedras são bem grandes, elas causam danos. E no Rio de Janeiro está muito acostumado, principalmente no verão, né? Quando faz muito calor, está muito acostumado a acontecer. E eu falei um tipo de nuvem, né? Cumulonimbus. Antigamente a gente estudava isso, mas isso saiu do programa. Eu vou colocar aqui só alguns tipos de nuvens, só para vocês perceberem. Não sei se vocês ouviram falar disso, eu acho que talvez vocês tenham estudado isso lá no Fundamental 1, né, os tipos de nuvens. Hoje em dia a gente não trabalha mais falando tudo. Eu não sei se ciências ou biologia trabalha, a geografia não trabalha mais, né, com os tipos de nuvens. A gente só comenta sobre elas quando a gente tem que falar alguma coisa, quando a gente falou da cumulonimbus, ou a gente falou das stratos, outros tipos. Então vamos lá, agora sim. Quando chove, você tem 3 tipos de chuva. Na verdade, vapor d'água, na forma de chuva ou precipitação, né, que a gente chama, ou pluviosidade, ela acaba voltando de 3 formas diferentes. Pode ser uma chuva chamada frontal, uma chuva chamada convectiva ou uma chuva chamada orográfica. Você já deve ter ouvido falar isso. Isso é muito cobrado nos vestibulares. O que é chuva frontal? A gente vai falar dela muitas vezes, mas deixa eu só te explicar. A chuva frontal é quando você tem 2 frentes, né? Uma quente e uma fria. Mas o que é isso, são frentes? São massas de ar. A gente não falou de massa de ar ainda. Massa de ar é na próxima aula. Mas só para você entender que a chuva frontal é o encontro de 2 massas de ar que faz com que tenha naquela frente ali tenha muita chuva. E a gente vai falar sobre elas na próxima aula. A chuva orográfica é a chuva de relevo. É aquela que, por exemplo, tem uma massa de ar e ela vai chegando, uma massa de ar úmida, e quando ela encontra uma montanha, ela acaba chovendo ali naquela montanha. Tem muito no Brasil, no litoral, né? Então assim, essa é a chuva orográfica, chuva de montanha. Né? E a chuva de convecção ou convectiva é a chuva de muito calor, essa que eu acabei de falar, né, do granizo. Você está muito calor o dia inteiro, evapora, vapor d'água, aí no final da tarde chove e depois o céu está limpo, acabou. É uma chuva super rápida, chuva de verão, daquelas que geralmente alaga tudo, que cai muita água e depois acaba tudo. Essas são as de convecção. Né? Você tem uma evaporação grande, você chove tudo, então por isso que a gente fala que era de convecção. Tá? Então, eu era para terminar a aula agora, mas aí, antes de terminar a aula, eu quero te dar um spoiler para a próxima aula. O que a gente já viu na aula de hoje? A gente viu a diferença de clima e tempo, a gente já viu a diferença, né? Vocês estudaram basicamente o que seria a temperatura e umidade, e a gente falou dos tipos de chuva, que são a forma que a água pode voltar na forma de chuva. Na verdade, ela não volta só na forma de chuva, ela volta na forma de chuva, neve ou granizo. Né? Vocês viram isso, que na verdade, a pluviosidade ou precipitação, né? Quando você tem água retornando para a litosfera. E eu poderia terminar, porque eu acabei de falar de coisas bem importantes. Mas, eu queria dar um spoiler para a próxima aula, porque eu preciso falar de pressão atmosférica para você entender tempo. Eu li pressão atmosférica. Então, o que seria pressão atmosférica? É basicamente a força do peso da coluna de ar na superfície da Terra.
Por isso que a gente fala que nas superfícies próximas ao solo, você tem uma maior pressão atmosférica. E no alto da montanha você tem uma menor pressão, então uma menor camada de ar, então por isso que fica mais difícil respirar, tem menos moléculas. Beleza, a gente já entendeu isso aí, vocês já viram isso muitas vezes na vida. Só que, Luiz, se está todo mundo na mesma superfície, a pressão é igual, então aí começa a ficar mais legal. Por que não? Né? Você pode ter lugares com o mesmo peso de ar e com pressões diferentes. Mas por quê? Porque a temperatura influencia na pressão também. Né? Se estiver mais quente, as moléculas ficam mais separadas e elas tendem a subir. Né? Então, se está subindo, está exercendo uma menor pressão. Então, quando o ar vai para cima, menor pressão atmosférica. E, às vezes, quando está muito frio, o ar acaba descendo e ali você tem as moléculas mais juntas, você tem uma maior pressão atmosférica. Então, viram como é que, às vezes, no mesmo ponto, você pode ter maior e menor pressão? Isso é muito legal porque isso é uma atividade cíclica. Porque, ao mesmo tempo que você tem um lugar com alta pressão, você tem um lugar com baixa pressão. Isso acontece em ciclos no planeta inteiro. E são ciclos que podem ser regionais, locais ou globais. Por exemplo, local, a brisa marítima e a brisa terrestre. Ela é um sistema de ciclos de alta e baixa pressão. Por exemplo, quando está de dia, você tem o vento soprando da terra para a água. Então você sopra da terra para a água. Peraí, falei certo? É isso mesmo. De dia, da água para a terra. Né? Então você tem o vento soprando da água para a terra. Na terra ele fica mais quente, sobe e ele desce na água. Então ele fica nesse sistema de ciclo de baixa pressão na terra e alta pressão na água. Quando está à noite, esse sistema de brisa marítima, ela faz o contrário. Como a água está mais quente do que a terra, ela costuma ter baixa pressão na água e você tem alta pressão na terra. Então os ventos sopram da terra para a água. Então isso inverte. Isso é local, mas você tem isso regional, como a gente vai falar da questão da Amazônia. A Amazônia e o Sudeste. A Amazônia consegue levar chuva para o Sudeste simplesmente por essa história de alta pressão e baixa pressão. Mas eu vou te contar isso com mais detalhes, porque isso é questão certa de cair. Tem caído sempre, todos os anos. Isso é bem legal de falar. A gente já comentou algumas coisas sobre isso. Ou então, só para fechar, isso pode ser global. Né? Por exemplo, você tem os ventos fixos que acontecem na linha do Equador, entre os trópicos e o Equador, chamado de alísios. Isso porque tem sistema de alta e baixa pressão também. Por exemplo, na linha do Equador, como faz mais calor e evapora mais, ali você tem sistema de baixa pressão. Né? O ar sobe ali, sobe. Por isso que chove mais, né? Você tem toda a umidade subindo, e ali, na linha do Equador, do planeta inteiro, são locais onde você tem um clima muito úmido. Chove sempre, chove todo dia, chove periodicamente bem. Né? Então, mas ao mesmo tempo que você tem uma baixa pressão na linha do Equador, você vai ter uma alta pressão lá nos trópicos. Porque, por exemplo, esse ar, né, que está subindo ali, quente na linha do Equador, ele acaba descendo lá nos trópicos. E quando ele desce lá nos trópicos, geralmente ele forma uma área de alta pressão lá nos trópicos. Tá, mas eu li, por que eu preciso saber disso? Simplesmente porque sistema de alta e baixa pressão, eles podem influenciar no regime de chuvas do planeta. Por exemplo, quando você tem baixa pressão, o ar subindo, são lugares que chovem mais. Favorece a formação de nuvens e chove mais. Quando você tem alta pressão, o ar descendo, são lugares que chovem menos. E aí, quando você olha para as linhas da linha do Equador, você vê que é um lugar que chove o tempo todo, porque tem baixa pressão. Quando você olha para os trópicos, onde o ar está descendo, você vê que ali é um lugar de alta pressão, onde favorece a formação de desertos. Então, se você olhar, tem desertos em todos os lugares onde você tem essa descida, né, do ar na linha dos trópicos. Como, por exemplo, na América do Norte, na África, na Ásia, aqui na Austrália, na África. Só não tem na América, justamente porque eu vou te contar esse segredo da próxima vez. Heloína, aqui onde que passa a linha do trópico de Câncer, de Capricórnio, na América, não era para ser um deserto também? Então, na teoria, sim. A Amazônia salva, e a gente vai contar isso na próxima aula. Muito obrigado, senhores, muito obrigado por participar. Espero que vocês gostem desse tempo. Espero que tenha sido rápido, eu não vi o tempo, né, mas eu programei para que fosse rápido. Só para constar, eu preciso que vocês façam algumas questões que eu coloquei aqui, mas dessa vez eu coloquei diferente, eu fiz no Google Formulário, só para ver se dá certo também. Mas 5 questões também, as mais atuais, falando dessas coisas que eu falei até agora. E na próxima aula a gente continua falando sobre clima e a gente conversa sobre isso. Gente, muito, muito, muito obrigado. Uma boa semana para vocês. Fiquem com Deus. De jaleco, tá?